Olá, amigos, amigas, uma saudação especial a todos vocês. Meu nome é César Kuzman, eu sou um teólogo leigo brasileiro, casado com a Larissa e sou pai de 2 filhos, Júlia e Daniel. Eu vivo com a minha família no Rio de Janeiro e sou professor da PUC-Rio, professor do Departamento de Teologia. É uma honra para mim compartilhar esse vídeo, essa apresentação nesse curso, e gostaria de partilhar com vocês sobre o seguinte tema: participação e representatividade do laicato em uma igreja sinodal, espaços de discernimento e decisão. Começamos então pelo nosso tema. Naquilo que diz respeito ao laicato e com a intenção de abordar o tema de nossa apresentação, faz-se necessária uma compreensão profunda de sua vocação e missão, para que se possa avançar no próprio conteúdo e objetivos da sinodalidade. Se a igreja sinodal é uma igreja onde todos e todas caminham juntos, ninguém pode estar excluído desse processo. E, para tanto, uma abordagem que avance na perspectiva do laicato é totalmente necessária, urgente, podemos dizer. É importante reconhecer, observar e trazer aspectos que garantam a efetiva participação de todos e todas no reencontro com a fé batismal, na valorização de cada fiel e de sua atuação na igreja e na sociedade. É importante fortalecer o sentimento de pertença ao povo de Deus, os laços de comunidade, onde o sentir da fé e o sentir do mundo se relacionem em algo construtivo e eficaz. Para dar atenção ao objetivo de nossa proposta, apontamos o fato de que somos motivados pelo processo sinodal que trouxe à Igreja um novo ar de esperança e que tem possibilitado a ela um novo entendimento de sua atuação e presença na história. Temos clareza do momento eclesial favorável para discutir esses temas, e é nesse sentimento que trazemos a questão sobre o laicato e a sua compreensão dentro de uma igreja sinodal. Há muitos pontos sobre esse tema, há perguntas e respostas. Há avanços já trazidos desde o Vaticano II, por conferências episcopais, reflexões teológicas, em apontamentos do Papa Francisco e em práticas pastorais. Mas também há incompreensões e limites que foram colocados por estruturas eclesiais que impedem avanços e uma efetiva atuação e representação do laicato. Olhando para os espaços de discussão, é possível perceber uma unanimidade para se falar do laicato como um tema necessário e que traz implicações e que deve ser observado, ao mesmo tempo em que é possível notar que o conteúdo dessa abordagem é diferente, dependendo de quem fala e de onde fala, o que demonstra várias visões de igreja, nem todas inclusivas e abertas ao horizonte e profundidade dessa vocação. Se observarmos desde o início do processo sinodal, perguntas sobre a atuação do laicato e sobre o papel que corresponde a homens e mulheres na igreja têm ocupado discussões e aberto perspectivas. Entram aí questões sobre sua participação e representatividade, que trazem implicações sobre o seu trabalho pastoral, espaços de formação e caminhos de espiritualidade. Fala-se muito sobre o papel da mulher e a necessidade de que elas ocupem espaços em estruturas de decisão. Entram aí discussões sobre a governança e de que forma leigos e leigas podem oferecer a sua participação como elemento sólido na colaboração de projetos e planos pastorais, bem como em tomadas de decisões sobre as atividades da Igreja. São temáticas que apareceram nas consultas diocesanas e continentais e que foram abordadas no instrumento Labores, para o Sínodo, sendo objeto de discussão na Assembleia de 2023. E, como consequência, esses tópicos aparecem no documento de síntese. Sobre esses pontos relacionados ao laicato, há convergências, mas também pontos para avançar, pois a realidade das igrejas locais é distinta, e há espaços onde a participação de um laicato de forma ativa e responsável se faz presente. Mas há espaços onde isso ainda não é possível. Trata-se, então, de uma condição eclesial que deve ser construída. Há também uma dimensão cultural, resultante da forma como o laicato foi tratado e construído no decorrer desses anos, sempre de forma passiva, sem representatividade,
visto como alguém que sempre recebe e que não deveria oferecer um questionamento sobre temas que envolvem a fé ou de decisão. Para grande parte das pessoas, a igreja é identificada com o clero e cabe aos ministros ordenados as tomadas de decisão, a liderança e as reflexões a respeito da fé. Esse é um fenômeno global e que decorre da falta de formação que atinge muitos leigos e leigas, muitas vezes sem culpa, pois são reféns de uma estrutura que não privilegia o laicato como forte expressão eclesial e de missão. A ideia de uma igreja hierárquica, na qual os ministros ordenados tenham toda a atenção, é ainda muito forte em vários espaços, o que favorece o clericalismo e favorece também a passividade dos cristãos e cristãs frente a questões de igreja e no que é específico de sua missão e atuação na sociedade. Isso só demonstra a urgência em se avançar nesses temas e o tempo sinodal se faz favorável ao permitir que se possa tratar e discutir sobre isso. Francisco, por exemplo, desde o início do seu pontificado, tem chamado atenção para uma igreja em saída e sinodal. Uma igreja que se faz missionária em sua totalidade e, em sua totalidade, caminha para a missão. Na Evangelii Gaudium, no número 27, ele fala do sonho de uma reforma capaz de transformar tudo. Dentro desse espírito, ele tem nos motivado a refletir sobre a igreja, suas estruturas e processos e sobre o papel que corresponde a cada um dos batizados e batizadas. Nessa percepção eclesial, todos e todas fazem parte, e todos e todas são sujeitos eclesiais. Todos e todas são chamados a assumir o seu papel batismal e a tomar parte na missão de toda a igreja. Trazendo uma base do documento de Aparecida, de 2007, do Conselho Episcopal Latino-Americano, Francisco vai dizer que todos e todas são discípulos missionários. No número 120 da Evangelii Gaudium, ele afirma, cito, em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados e batizadas, independente da própria função na igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo da evangelização. Fecho a citação. Dessa maneira, Francisco resgata a eclesiologia do Vaticano II ao entender que a igreja, como mistério trinitário de Deus, assume na história a condição de povo, e na diversidade de seus rostos e do seu corpo, busca a unidade, em missão, um povo peregrino e evangelizador. É o que vai dizer no número 111 da Evangelii Gaudium. E também neste documento ele fala, ser igreja significa ser povo de Deus, afirma Francisco na Evangelii Gaudium número 114. Este é um ponto fundamental para se entender a proposta eclesiológica de Francisco, o caminho de sinodalidade e o papel que corresponde ao laicato dentro desse processo. Somente uma igreja compreendida como povo de Deus pode ser uma igreja sinodal, pois essa expressão tratará por entender a totalidade dos fiéis nas suas diferentes formas, vocações e ministérios a serviço do reino de Deus. Neste resgate da eclesiologia conciliar proposto por Francisco, encontramos a valorização do batismo como sacramento fundante e mais importante, porque por ele todos e todas são incorporados a Cristo e recebem a função sacerdotal, profética e de trabalhar pelo reino, como está na Lumen Gentium, número 31. Pelo batismo, todos e todas tomam parte na missão, de forma como lhe corresponde, pela vocação assumida, também na Lumen Gentium, número 31. A Igreja, diz no número 32 da Lumen Gentium, é organizada e governada por uma variedade admirável de ministérios. Há diferentes responsabilidades, mas todos e todas em igual dignidade. Dessa maneira, não há espaço para a passividade e para a superioridade de uns sobre os outros. Ninguém está acima e ninguém está no centro. Cristo está no centro, e ao redor dele circulam todos os ministérios, orientados pelo Espírito, com dons e carismas que servem para a edificação da igreja e para o serviço ao mundo. Não há mais espaço para uma igreja docente e discente.
mas o conjunto dos batizados e batizadas é envolvido pelo Espírito e caminha para um sentir comum da fé, no qual não se pode errar. Essa expressão conciliar é trazida por Francisco na Evangelii Gaudium, número 119, que diz, faço a citação, em todos os batizados, desde o primeiro ao último, atua a força santificadora do Espírito que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo em virtude dessa unção, que o torna infalível, incredendo, ou seja, ao crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar a sua fé. Fecho a citação. Esta expressão de Francisco vai ao encontro do artigo número 12 da Lumen Gentium, que fala do caráter profético e do senso da fé de todo o povo de Deus. E é nessa definição que se deve compreender o laicato. O laicato, homens e mulheres de fé, não são receptores ou objetos da ação da Igreja. Eles são os sujeitos eclesiais, autônomos pela liberdade que lhes cabe, pela qual são responsáveis e assumem pelo batismo o compromisso da Igreja no mundo. O laicato, homens e mulheres de fé, são igreja onde estão e ali vivem sua vocação de forma autêntica, principalmente nas urgentes realidades do mundo secular, onde atuam como sal e luz. Dessa forma, levando a sério a definição eclesial da Lumen Gentium, em especial pelo artigo número 12, não há subordinação entre o laicato e o clero, mas uma relação de comúnio, com responsabilidade e corresponsabilidade na missão, inclusive nas decisões da Igreja. A Igreja, comunidade de fé, se alimenta e cresce pela diversidade de seus ministérios, que de forma livre atuam na perspectiva do reino de Deus. Fortalecendo essa interpretação, o documento sobre o censo da fé da Comissão Teológica Internacional de 2014, no número 66, vai dizer que o sensus fidei, de quem crê, se relaciona com o sensus fidelium, de toda a Igreja, e pela ação do Espírito caminhará para um consensus fidelium, como critério seguro para a ação de quem crê e de toda a Igreja que segue em missão. Esta argumentação favorece o entendimento de uma igreja sinodal, na qual a participação ativa do laicato, como de todas as vocações, é fundamental. Para tanto, se faz necessário ampliar e melhorar os processos de escuta, de participação, de representação dos fiéis, onde questões que toquem a fé e a vida das pessoas sejam apresentadas, discernidas e levadas em consideração em momentos e espaços de decisão. Tendo em vista o caminho sinodal que estamos percorrendo e construindo, somos chamados, todos e todas, a construir processos sinodais, onde se façam valer espaços de discernimento e de decisão. Sim, há muitas coisas que se pode colher e que já são uma realidade em muitas de nossas comunidades e práticas da fé. No entanto, um aprofundamento desses processos se faz necessário para que todos e todas possam caminhar com segurança na melhor intenção de servir. A seguir, algumas questões que nos ajudam a ilustrar esse processo. Primeiro, somos todos e todas guiados pelo Espírito Santo, e é Ele o agente da missão, e é Ele quem produz e alimenta a comunhão, e é nela toda a dimensão sinodal que se faz presente. A ação do Espírito na Igreja tem a função de colocar os fiéis no seguimento de Jesus, e esse discernimento é fundamental para que sejamos sacramentos em nosso crer e atuar. Segundo, depois, faz-se necessário qualificar os processos de escuta. A escuta do Espírito, sim, certamente, mas a escuta de todos e todas, daqueles e daquelas que congregam conosco e daqueles e daquelas que por alguma razão não congregam conosco, mas que têm algo a nos dizer. Como disse Francisco, escutar é muito mais que ouvir, é estar disponível e aberto para as novidades do Espírito e para as verdades que nos chegam e que sentimos nos sinais dos tempos.
Escutar nos faz perceber realidades novas que nos convidam a ver diferente e nos abrem portas. Naquilo que se refere às relações eclesiais, escutar é dar importância ao outro, à outra, na sua dignidade de batizado. É se colocar na posição de serviço e fazer com que tudo tenha a sua importância. Escutar qualifica a nossa decisão, pois pela escuta nós discernimos processos e planejamos de forma aberta a forma de atuar e de ser igreja no mundo. Terceiro, precisamos urgentemente ampliar os espaços de participação e de representatividade do laicato. Quem são nossos leigos e leigas? Onde eles estão? O que fazem? Como eles estão nos lugares onde estão? Perguntas simples, mas fundamentais e que nos ajudam a dar rosto e voz a pessoas que são concretas, que são reais e que constituem o povo de Deus. Olhar essa situação nos fará ver a importância da vocação, o papel do homem e da mulher, as especificidades e as urgências que atingem a missão e que precisam ser trabalhadas e discernidas pela comunidade de fé. Por isso, a importância de ampliar os espaços de participação e representatividade de forma aberta, inclusiva e em sentimento de comunhão. 4. Projetar espaços de formação para que o laicato possa avançar em temas de fé e de decisão eclesial. O tempo atual exige um laicato com mais maturidade, um laicato que não aceita respostas prontas, mas que coopere no discernimento e na tomada de decisões. Isso exige um laicato com mais formação em diversos níveis e em diversas matérias, pois é próprio específico de sua vocação, estar no mundo. Quinto e último ponto, fazer com que os conselhos pastorais e as assembleias eclesiais se transformem em um autêntico espaço de sinodalidade. Não se quer dizer com isso que o laicato esteja interferindo no mundo episcopal e em sua capacidade de decidir e de pastorear a igreja, mas sim que a relação com os pastores seja frutífera e que estes vejam no laicato uma voz madura e consciente, para que as decisões sejam participativas e espelhem o que se percebeu no sensus fidei, no sensus fidelium e que se construiu em consensus fidelium. O que se quer é que os processos sejam sinodais, e isso não interfere no específico de cada vocação, mas favorece uma dinâmica nova em comunhão, participação e missão. Para concluir, dizemos que uma igreja que se decide pelo caminho da sinodalidade é uma igreja que toma a decisão de caminhar junto, que assume a necessidade de uma mudança profunda em sua forma de ser, que decide por escutar a tudo, todos e todas, e se faz próximo, se faz solidário. Ninguém fica pelo caminho, e ninguém se faz mais importante ou se coloca acima dos demais, pois todos e todas fazem parte de um povo que é peregrino e que se alimenta da promessa do reino de Deus. Um reino que nos é antecipado em esperança e que, na experiência do Espírito, somos chamados a construir, a anunciar, a fazer com que ele se torne presente na história. Dessa maneira, somos chamados a viver a dinâmica da unidade que se faz valer pela diversidade, nas muitas vozes e nas muitas mãos, nos muitos rostos e nas muitas esperanças que se articulam em direção à grande esperança, ao reino que se realiza e que nos abre um futuro novo. A Igreja, como sinal do reino, vive em si mesma essa experiência, de forma antecipada e sacramental, na realidade do seu povo que se faz um. Uma igreja sinodal é uma igreja que caminha junto e que espera ser uma só coisa com Deus. Muito obrigado.